Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Notion, que é uma ferramenta incrível. Se você não conhece, faz muito sentido passar a conhecê-la. A gente vai falar um pouquinho da API do Notion e como você poderia fazer para integrar usando o Node.js ou até mesmo alguma outra linguagem de sua preferência. A gente vai codificar de fato essa integração nesse vídeo e por fim eu vou falar como que você poderia usar essa integração nos seus projetos para alavancá-los, construí-los de maneira muito mais rápida e como eu estou usando no meu projeto essa integração com o Notion. Notion é uma aplicação gratuita web no endereço notion.so. É uma espécie de bloco de notas, só que turbinado, com muitas funcionalidades. Então ele tem esse visual bem minimalista, que é bem interessante. Você consegue alterar aqui também para ele deixar o fundo escuro, se você preferir, com as letras mais claras, se você preferir um tema escuro. E aqui você consegue digitar e incluir vários tipos de blocos. Então você consegue incluir subpáginas, to-do list, como é o exemplo que eu coloquei ali, tabelas, menção a outras páginas, menção a outras pessoas, emoji, banco de dados. Então você consegue criar um banco de dados aqui dentro do Notion. Você consegue subir imagens, obviamente. Então tem centenas de integrações aqui, blocos que você consegue adicionar na sua página Notion. Então veja quantas integrações você consegue fazer aqui. Figma, Google Maps, Sketch e assim por diante. Você consegue deixar a sua página do Notion particular ou você até pode deixar ela pública. Existe uma opção aqui que você torna a página pública e qualquer um consegue acessar e ver o conteúdo dela. Inclusive, se você buscar por Notion no YouTube, você vai ver uma série de vídeos que o pessoal ensina a fazer controles inteiros, organizações diversas aqui. Por exemplo, nesse vídeo, o Sebastian faz todo um controle de despesa usando o Notion. Enfim, é uma ferramenta super completa que faz muito sentido você conhecer. Se você ainda não conhece, faz muito sentido você conhecer o Notion. E o Notion tem uma API muito rica. Você consegue fazer ali de forma programática, através de código, várias operações nas suas páginas. Desde você consultar um banco de dados, até você criar um novo banco de dados, obter uma página, criar uma nova página, atualizar a página, obter os blocos, que são basicamente os itens dentro da página, atualizar esses blocos. Então a API é super simples de usar e permite você interagir quase que 100% aqui com o Notion, com suas páginas do Notion. Infelizmente a documentação está só disponível em inglês, mas ela é bem intuitiva e bem fácil de você entender. Então vamos criar aqui uma aplicação, uma integração nossa e codificar uma integração usando o Node.js rapidamente para vocês verem. Aqui na página Developers do Notion, developers.notion.com, tem uma opção aqui, View My Integrations, ver minhas integrações, que eu já tenho uma aplicação criada, mas eu vou criar uma nova aqui com você. O nome dela vai ser Deixe Seu Like, associada ao meu Notion. Aqui você consegue controlar quais são as permissões que essa aplicação vai ter dentro da sua página. Enfim, vou submeter. Aqui está criado a integração e agora ele provém para você um secret, que é uma espécie de senha que você vai usar na sua API para você conseguir fazer as chamadas às APIs do Notion. Uma vez que sua aplicação já foi criada, você precisa criar a integração entre a sua aplicação e a página que você quer interagir. Então, por exemplo, aqui eu vou permitir que essa aplicação que a gente acabou de criar acesse essa página onde eu escrevi o roteiro desse vídeo. Então, eu vou vir aqui nos 3 pontinhos, aqui embaixo tem o botão Add Connection, e aqui ele vai ter uma série de outras aplicações que permitem fazer integrações com Notion, mas aqui também vai ter a aplicação que você criou. Então, no nosso caso, a aplicação chame Deixe Seu Like. Vou clicar aqui, confirmar que eu quero criar essa integração, pronto. Agora, essa aplicação com esse secret já tem acesso àquela página. Na documentação da API do Notion, você vai ver que existe uma possibilidade de você obter um bloco. Um bloco no Notion nada mais é do que qualquer item dentro da página. Então, esse texto aqui, por exemplo, é um bloco, esse título é outro bloco, até a própria página é um bloco. Então, a primeira funcionalidade que a gente vai usar é obter um bloco para consultar um determinado texto. Então, veja, se você estiver integrando com o Node.js ou o JavaScript, você consegue usar uma biblioteca deles que chama Notion HQ/Client.
E essa biblioteca você já consegue fazer requisições à API de maneira muito simples. E para você obter um bloco, simplesmente você usa o client.blocks.retrieve. Vamos ver isso na prática. Aqui no VS Code, eu já deixei pronto um script.js, fiz a importação da biblioteca do Notion, e aqui criei uma nova instância do client do Notion. Como parâmetro de entrada da criação dessa nova instância, eu preciso passar o secret da minha aplicação que eu criei anteriormente. Então eu venho aqui, copio esse secret e colo aqui na propriedade auth. Pronto. Aqui embaixo eu criei um método chamado retrieveNotionContent que recebe um block ID como parâmetro de entrada. E aqui dentro eu simplesmente chamei o método blocks.retrieve do cliente do Notion. E aqui dentro eu preciso passar o block ID e se for um bloco muito grande, você precisa passar aqui o tamanho da página que ele vai retornar. E aqui, só para a gente ver a resposta, eu loguei o conteúdo da resposta da API do Notion. Então veja que eu preciso passar o ID do bloco que eu quero recuperar. Vamos recuperar primeiro a página para a gente ver como é que é. Para você saber qual que é o ID dessa página, por exemplo, é só você vir aqui na URL e copiar esse último trecho da URL, tem esse ID da página. Então veja que a URL começa com o título da página, traça um ID bem grande aqui. Então basta copiar este ID e aqui no script eu vou colar como o ID do bloco que eu quero recuperar. Vamos executar esse script e ver o que acontece. Veja que ele já recuperou a página. Então ele está falando que é um bloco do tipo página, né, tilde page, e já fala qual que é o título da página. Então aqui ele recuperou os detalhes da página, mas ainda não o conteúdo. Se você quiser recuperar o conteúdo da página, você precisa fazer um retrieve no bloco com o conteúdo que você quer recuperar. Existe também uma API aqui do Notion que você pode obter uma lista de blocos daquela página. Então, se por acaso você não tiver o ID do bloco que você quer recuperar, você pode também listar todos os blocos daquela página e procurar ali qual que é o bloco que você quer. Mas no caso, vamos fazer com algum bloco fixo aqui que a gente já saiba qual é. Por exemplo, essa parte aqui do texto. Vamos recuperar essa parte do texto via API do Notion. Posso vir aqui nos pontinhos, clicar em Copy Link Block. Aí eu vou colar aqui na barra de endereços mesmo. E você vai ver que a URL que ele copiou também tem um ID aqui. Depois de uma hashtag, ele possui um ID, que é o ID do bloco. Então eu vou copiar esse ID do bloco e vou colocar aqui no nosso script. Vou executar de novo o script. Veja que agora ele recuperou um bloco do tipo parágrafo. E o conteúdo deste parágrafo, o texto de fato, está dentro dessa propriedade rich text. Então vamos imprimir isso no console para a gente ver. Vou executar novamente o script. Pronto, aqui está o conteúdo do parágrafo, exatamente como está na nossa página do Notion. Aqui via API você também consegue recuperar o conteúdo da lista to do também, que é esses itens que eu coloquei aqui na minha página do Notion. Então veja que com pouquíssimas linhas você já conseguiu recuperar o conteúdo do Notion e ele estaria disponível para você aqui no código, num objeto JavaScript, para você usar esse conteúdo da maneira que você bem entender. Se você quiser fazer uma alteração no conteúdo de maneira programática, também existe essa possibilidade. Aqui na documentação do Notion, você vai ver que existe uma funcionalidade que é Update Block. A chamada é muito parecida com a chamada que a gente fez do Retrieve, só que ao invés de você chamar .retrieve, você chama .update e passa um objeto exatamente da mesma forma com que ele recuperou. Deixa eu executar aqui de novo para vocês verem. Por exemplo, aqui, se eu fosse atualizar esse texto, eu poderia simplesmente passar no método do update esse objeto aqui, só que alterando o texto para o novo texto que eu queira alterar. E aí, outros tipos de bloco, como o caso do to-do, ele retorna uma propriedade chamada checked, por exemplo, que faz sentido para um item to-do. Então, você poderia fazer o check aqui no item programaticamente, só mandando um update com essa propriedade checked, ao invés de false, mandando true. Então esse é um pouquinho de como você poderia fazer a integração, usando o Node.js, usando o client do Notion. E a integração em outra linguagem também é muito semelhante, só que ao invés de você usar uma biblioteca pronta, você faria requisições
as APIs do Notion, ao invés de usar os métodos da biblioteca dele, que também é bem semelhante aqui a usar a biblioteca. Para que você poderia usar essa combinação de Notion e uma integração sistêmica? Bem, no meu caso, eu estou construindo uma landing page para vender um produto. E aí o texto dessa landing page eu vou obter através do Notion. Então, ao invés de eu ter que programar uma interface para o usuário final ali, o dono daquela página, alterar o conteúdo, eu posso usar toda a interface do Notion e recuperar o texto de um determinado bloco e colocar na landing page. Então, veja que interessante. Ao invés de eu fazer codificar do zero, uma área administradora, para o usuário logar, colocar um usuário e senha, atualizar lá o texto, etc. Isso daria um trabalho gigantesco. Eu posso aqui, com meia dúzia de linhas, obter o texto que está escrito numa página Notion e colocar esse texto na landing page, que é esse e-commerce. Então, o usuário final acessaria o Notion, atualizaria o texto aqui no Notion, e aí, quando eu rodo um procedimento, eu já vou buscar esse texto do Notion e colocar aqui na landing page, tá? Inclusive, essa landing page eu estou criando junto com vocês. Eu tenho uma série de vídeos aqui mostrando desde o começo, desde o design dessa landing page, para que ela está sendo criada, o que ela vai vender, até a integração aqui com a ferramenta de pagamento. Estou mostrando passo a passo. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui para vocês acompanharem comigo essa jornada. Enfim, isso foi um pouquinho aqui do Notion e da API dele. Se esse vídeo te agregou de alguma forma, se você aprendeu alguma coisa com ele, deixe seu like. Muito obrigado e até a próxima.